Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de História. Eu sou a professora Adriana Cabral, como acabei de falar para vocês, do melhor componente, que é História. Acompanha comigo, então, o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só que interessante. Aula de número 15, objeto de conhecimento, povos da antiguidade na África, egípcios no Oriente Médio mesopotâmicos e nas Américas pré-colombianos. O detalhamento, a civilização do Antigo Oriente, organização política, econômica, social e cultural. Ficaram curiosos? Então acompanha comigo essa história. Assunto interessante, então, da nossa aulinha, tá? Vamos ver, então, duas grandes civilizações. De um lado, nós temos os fenícios, que são povos do comércio, e de outro, depois, nós vamos ver, então, os persas. Acompanhe comigo, então, olha só, vamos desvendar essa história dos povos fenícios, tá? Então, pelo comércio aumentaste o teu poder. Olha que coisa mais linda aqui. Essa imagem, então, aqui é dos povos, né, que praticavam o comércio lá pelo mar Mediterrâneo, tá? Então, olha só, guarda aí na tua memória. Os fenícios, né, eles estavam, então, instalados em uma faixa estreita de terras banhadas pelo mar Mediterrâneo Oriental. Se destacaram por ter a sociedade marcada pela navegação. Olha, por isso aqui, né, uma imagem, então, né, dos barcos, então, aí, fenícios e pelo comércio, tá? Então, navegação e comércio, para a gente começar, então, a caracterizar esse povo aí ligado, então, né, à navegação do mar Mediterrâneo. Localizavam-se onde hoje é o território do Líbano, né? Ali próximo também da Tunísia. Então, olha só, guarda aí essas primeiras características, então, dos povos, né, que faziam a navegação no mar Mediterrâneo e eles estavam ligados, então, ao grande comércio, então, né, nessa região, então, ali que a gente chama de Mar Mediterrâneo. Acompanha ali comigo, olha que legal. Essa atividade, então, de navegação se desenvolveu devido às características, né, do território, que se estendia, então, por uma faixa de terra reduzida, pouco propícia à agricultura. Desenvolveram-se, então, aí, 3 tipos de barco, tá? O barco de pesca, o barco de comércio e o barco de guerra. Lembra, eles são povos navegadores ali, então, do mar Mediterrâneo. Exatamente por isso, eu preciso dominar esse meio, já que eu acabei de caracterizar para vocês que quando a gente fala, então, né, da parte da terra realmente, ela não era propícia, então, ao quê? Ao cultivo, à agricultura. Exatamente por isso que a gente se expande, então, a gente, né, vai dominar ali o mar. Porque é dele que a gente vai viver, então, do comércio, é dele que a gente vai viver, então, da pesca, ok? Então, olha só, acompanha aí comigo, olha que cidadezinha bonitinha. Essa é uma imagem também de uma cidade, né, fenícia. Isso daqui é Sidon, tá? Então, olha só, se eu acabei de caracterizar para vocês, né, que nós estamos ali, né, no mar Mediterrâneo, muito ligado ali às áreas costeiras, tá? Havia vários portos naturais. Professor, o que é isso aí, áreas costeiras? É aonde a gente tem, então, aí, né, o contato, então, com o mar, tá? Então, é regiões costeiras. Então, o que a gente vai ver? Que esses povos fenícios, eles vão, então, se estender ali por algumas regiões, né, ligados, então, ali ao mar Mediterrâneo e, inclusive, vão fazer toda a navegação, tá, deste mar. Nas montanhas mais próximas, existia uma abundância, então, de madeira, como o cedro, muito utilizada na construção dos navios. Olha só um diferencial. Eu acabei de dizer para vocês, então, que a área ela não é propícia para a agricultura, o cultivo de cereais, mas ela tem, então, em abundância, né, madeiras de cedro. Essas madeiras, elas não são frutíferas, tá? Essa é a diferença básica, então, aí,
para esses povos fenícios. Então, olha só, mas eu vou pegar então esse cedro que ainda hoje ele é tido como uma madeira nobre e eu vou então, né, fazer a construção então de navios. Navios esses resistentes, porque a madeira de cedro, ela é ótima então aí para quê, professora? Para fazer as embarcações, para navegar então aí por todo o mar Mediterrâneo. Olha só, acompanha ali comigo para completar então a navegação e o comércio. O território dos fenícios ficava então próximo ali ao Egito e com isso se transformou em um ponto de concentração das caravanas que chegavam na Mesopotâmia em direção então àquela região. Perceberam aí, tá? Que se eu navego, então, por todo o mar Mediterrâneo, eu estou fazendo comércio, é claro que a gente vai começar a fazer o quê? As paradas para as vendas. Então, exatamente por isso que eu também, né, vou me aproximar, então, ali do Egito. Lembrando que o Egito é uma grande civilização. E se ela é uma grande civilização, ela compra. Lembra, fenícios, povos, então, comerciantes, é o povo da barganha, é o povo, então, que vende, tá? Nós vamos ver, então, a venda de produtos, então, para essa grande civilização que é o Egito, tá? Se desenvolvendo ali bem próximo também ao mar Mediterrâneo, ou seja, eu vou levar os meus produtos, ok? Então, eu vou levar madeiras, eu vou levar papiros, tá? Então, percebe aí essa importância, então, desse comércio que era feito, então, por esses povos fenícios. Acompanhe, então, comigo. Olha só, a gente tem, então, um VTzinho para vocês visualizarem, então, o quê? A importância dessas rotas comerciais. Inclusive, olha aqui, acompanha comigo. Ugarit, Biblos, Beritos, Sidon, Tiro, tá? Elas são cidades-estados fenícias, ok? Então, olha só, essa embarcaçãozinha, ela vai exatamente fazendo isso. Ela vai, então, vendendo produtos, ok? Para as várias regiões. Então, olha aí, acompanha comigo, desse mar Mediterrâneo. A última cidade que o nosso barquinho acabou, então, de aportar é Cartago. Uma grande, então, aí, cidade fundada pelos povos fenícios, ok? E essa cidade Cartago, inclusive, ela vai ser um grande entreposto comercial da antiguidade. Quem é que não vai gostar, inclusive, dessa Cartago, né? Vai ser exatamente aí o poderio ali do mundo grego e romano. Por quê? Porque ela sempre vai ser uma cidade de comércio, de variedades de produtos, tá? Então, cidades importantes dessa rota aí das colônias, né? Essas cidades, então, comerciais ligadas aí aos povos fenícios. Sidon, Tiro, Beritos, tá? E Cartago. Acompanha ali comigo, olha só, depois da gente navegar então aí pelo mar Mediterrâneo, em 1400, os fenícios controlavam boa parte do comércio efetuado ao longo do mar Mediterrâneo. Faziam comércio diversos, exemplo, escravos, cerâmica, cereais, metalurgia, vidro, papiro, sal, roupa, marfim, prata, ouro, cobre, estânio, chumbo e madeira. Então, tá percebendo aí comigo o quê? A diversidade, então, de produtos que eram levados por esses povos, então, que faziam o comércio para toda essa região, então, do mar Mediterrâneo, tá bom? Então, lembra aí, eu vou vendendo. Os fenícios, eles têm esse poder de barganha, que é exatamente muito ligado aí, né, a quem faz o comércio. Eu vendo, né, essas práticas, então, aí, de venda, de comerciar, tá? Então, outra característica aí dos fenícios, os fenícios tinham fabricação própria de joias, objetos de vidro e tecidos, meu povo. Então, percebe aí que eles são, né, exatamente aí os grandes comerciantes. Então, essa história antiga, né, dessa parte, então, aí do mar Mediterrâneo, que também a gente escuta muito falar deste velho mundo, tá? Então, bota aí na tua cabecinha, tá? Eles faziam, então, vendas de vários produtos,
tá? Então, olha que legal, não esquece disso, tá? Outras coisas, então, que esses grandes comerciantes, então, dessa antiguidade, eles faziam, tá? Vendiam produtos estrangeiros. Como assim, professora? Como é que eles vão vender produtos estrangeiros? Se eu aporto lá no Egito, o Egito ele era grande produtor de papiro. Então, eu vou fazer trocas e vou vender o papiro para outras regiões. Lembra que professora, o que é o papiro? Era onde a gente escrevia, era como se fosse uma folha do nosso caderninho. Só que o nosso caderno hoje é moderno, né, gente? Naquele período, então, era um outro tipo de produção, tá? Então, o papiro era onde a gente fazia aí as nossas escritas. Então, ele era algo que era comerciável, beleza? Então, percebe, a partir do momento que eu tenho, então, um encontro com outras civilizações, lembra, os povos fenícios, eles são aqueles que olham um produto e eles sabem se ele é vendável, né, ou não. Então, por isso que eles vão começar a vender produtos estrangeiros, tá? Então, acompanha ali comigo, né, mais um pouco sobre essa parte desses produtos estrangeiros. Olha só, o papiro, a seda, o linho, cavalos, ouro, dentre outros, tá? Então, tu imagina aí, né, essas sociedades da antiguidade que gostavam exatamente de comprar o ouro, o papiro, né, mudar um pouco a roupa, usavam seda, usavam linho, tá? Era formada, então, a Fenícia, ela era formada, então, por várias cidades-estados independentes entre si. Fundaram várias colônias, tais como Chipre, Sicília, Malaca, Cádiz e, como eu falei para vocês, guardem nas vossas cabeças, Cartago, tá? Onde alcançaram grande prosperidade, porque, lembra lá, eles são áreas de comércio, tá? Então, tudo que teoricamente era de comércio nesse período tem o seu valor, tá? O relevo acidentado isolava as cidades umas das outras. Então, ali acompanha comigo, olha só. As principais, então, cidades-estados fenícios foram o Garit, Biblos, Beritos, Sidon e Tiro. Essas disputavam entre si o controle das principais rotas de comércio. Vamos falar, então, aí um pouco sobre curiosidades, então, dessa Fenícia, né? Por volta de 1400 a.C., a liderança cabia à cidade de Biblos, né? Cidade que trocava o famoso cedro fenício por papiro com os egípcios e comercializavam. Por isso, mais tarde, a palavra Biblos, que era como os gregos chamavam os papiros, passou a significar, então, o quê? Livro. Olha só que interessante, né? Então, nós temos ainda hoje uma influência, né, muito ligada a esses povos, ó, que estão longe da gente, ficaram lá na antiguidade, mas que se fazem presentes quando a gente olha, então, um livro. E tem mais. A novidade não é só isso. Acompanha ali comigo. Fenícios, eles são os inventores do alfabeto, tá? Não foram os gregos que inventaram. Os gregos apenas vão aperfeiçoar, então, aí o alfabeto. Então, os fenícios, eles desenvolveram o nosso alfabeto. O alfabeto, então, aí a palavra alfabeto é formada pelas duas primeiras letras do alfabeto fenício, Aleph e Bet, que passaram para o grego como alfa e beta. Eles inventaram, então, o alfabeto para controlar e facilitar, então, o comércio. Essa é a imagem que vocês têm exatamente, então, do alfabeto, tá? Esse alfabeto fenício possuía 22 letras, né, que eram, então, as consoantes. Era um sistema mais simples que a escrita dos egípcios. Ao longo dos séculos, muitas cidades fenícias foram atacadas e destruídas, exatamente por suas cidades ficarem em orlas do mar Mediterrâneo, tornando-se presas fáceis para o inimigo. Elas foram atacadas por vários povos como os hititas, que invadiram Biblos, e os exércitos, então, do Alexandre Magno, da Macedônia, que em sua expansão também invadiram cidades fenícias, tá? Então, olha aí a importância, né, dessa civilização. E agora vamos, então, para a gente lembrar, então, algumas características desses povos fenícios. Acompanha ali comigo. Localização. Localizado onde hoje é o território do Líbano. Era formada por cidades-estados independentes entre si.
tá? Sidon, Tiro, Biblos, Cartago. O relevo acidentado isolava as cidades umas das outras. Era um povo que se dedicava principalmente à navegação, ao comércio e ao artesanato. A agricultura e a pecuária tinham importância secundária, porque nós já vimos que o relevo deles não era tão bom para isso. A abundância de madeira favorecia a construção de embarcações. Fundaram colônias em torno do mar Mediterrâneo. Suas principais cidades-estados eram Ugarit, Tiro, Biblo e Sidon. O alfabeto fonético é um dos seus principais legados. Olha só, então a gente acaba de caracterizar essa grande sociedade que era, então, aí os povos navegadores do mar Mediterrâneo, os fenícios. Então a gente passa, então, da navegação para um povo agora que adora guerrear, tá? Que adora, então, subjugar os outros povos, que são, então, aí os persas. Acompanha ali comigo. Atualmente localizado, então, no Planalto do Irã, fica a leste do Crescente Fértil, entre a Mesopotâmia e a Índia. Nessa região montanhosa e desértica, os medos e os persas construíram sua sociedade. Então, olha só, acompanha aí, vocês estão vendo, tá? Esse é um mapa, então, do Império, né, dos persas, tá? Vocês estão vendo aí bem verdinho a Mesopotâmia, então ele está ali em cima, onde está escrito Montes Zagros, tá? Então é ali que fica o Irã. Vamos acompanhar ali comigo. No início, então, os medos, eles tinham a hegemonia do território e controlavam os persas. A mudança ocorreu quando o surgimento do comandante Ciro, que inclusive ele é conhecido como Ciro o Grande, ele vai, então, derrotar os medos e permitiu, então, que os persas conquistassem toda a região, tá? Então, de povos subjugados pelos medos, eles vão se transformar numa grande civilização. Ciro, ele conquistou um grande território que compreendia, então, a Ásia Menor e toda a Mesopotâmia. Os domínios persas foram ampliados ainda por Cambises, que conquistou o Egito em 525 a.C., na Batalha de Peleusa. E Dario I, que dominou a Ásia até o Vale do Rio Indo e também uma pequena parte da Europa. Acompanha comigo, olha que fofo, trago para vocês o Dario, ou Dario I, tá? Que é, então, um dos grandes aí comandantes desse Império Persa. O Dario I, ele governou, né? Foi um dos grandes governantes, então, aí deste Império Persa, tá? Foi o período auge, inclusive, desse império, devido ao tamanho do território persa. Dário I empreendeu durante seu governo uma reforma administrativa. Os domínios persas foram divididos em satrapias, tá? Olha, acompanha ali comigo uma cidade também muito linda ligada ali aos persas, tá? Que inclusive criação aí dessas grandes civilizações, que é Persépolis, uma linda cidade, uma bela cidade onde a gente ainda encontra, né, as ruínas então desse período, tá? Acompanha ali comigo um VTzinho agora para a gente ver então aí a importância dessas satrapias, né? Então, olha só, que eram então o quê, né? Cada satrapia, ela era governada por um sátrapa, tá? Então, o que é a satrapia? É uma localidade. Quem é que vai comandar? O sátrapa, tá? Que organizava, então, a arrecadação de impostos e contava com um secretário-geral e um comandante militar. Para facilitar a cobrança de impostos, Dário criou uma única moeda chamada de dárico, tá? Além disso, criou um eficiente sistema de estradas ligando essas satrapias, tá? Não te esquece, o nome dárico é a primeira moeda, então, aí ligada ao Império Persa. Acompanha ali comigo, olha só. Dário construiu, então, a Estrada Real para levar correspondências para diversas partes, então, do território persa. Para fiscalizar a arrecadação de impostos de cada satrapia, havia um grupo de funcionários conhecidos como os olhos e ouvidos, então, do rei, né? Essas ações garantiam o desenvolvimento da economia baseada, então, no comércio entre as várias cidades englobadas pelo Império Persa. Vocês têm, então, aí, olha só, trago para vocês, então, essa outra imagem, que é o quê, professora? Olha só, a grande extensão territorial, então, do Império
Persa e em vermelhozinho, a Estrada Real. Professora, por que essa Estrada Real ela é importante para este Império Persa? Porque levava as correspondências, tá? Um império imenso como esse, várias regiões, eu preciso saber o que está acontecendo, então, em cada satrapia. Tá? O que os sátrapas, os comandantes, eles estão escrevendo sobre aquela localidade. Então, por isso a importância do correio através da Estrada Real. Aí acompanha ali comigo, olha só. Dário tentou conquistar a Grécia. Ele foi, então, derrotado. Seu sucessor, o Xerxes, também foi vencido pelos gregos. O Império Persa acabou conquistado em 330 por Alexandre o Grande. Olha só, né? Então, os povos dominados pelos persas, eles podiam conservar seus costumes, suas leis, sua religião e sua língua. Eram obrigados, porém, a pagar tributos e servir ao exército persa. Desse modo, o exército persa era numeroso e bem treinado. É um povo que adora guerrear. Eles só vão perder a hegemonia, o poder para os gregos, gente, nas guerras médicas, tá? Por quê? Porque aí os gregos conheciam a vasta extensão a qual, né, pertencia a eles e exatamente por isso eles vão, então, aí, né, fazer com que esses povos persas percam, então, aí as lutas. Mas antes disso, ganha-se tudo, por isso a grande extensão territorial, que vocês puderam acompanhar comigo, né? Grande extensão territorial aí desse Império Persa. Acompanha comigo ali, nós temos uma parte interessante e importante, que é, então, a religião dos persas, tá? Então, olha só, vamos falar, então, um pouco sobre essa religião. A religião persa, no início, era caracterizada pelo politeísmo. Não te esquece. Politeísmo é a crença em vários deuses, tá? Então, ó, no entanto, nos séculos 7 a.C. e 6 a.C., um profeta chamado Zoroastro criou as bases de uma nova religião, então, na Pérsia. De acordo, então, com o Zoroastro, a posição religiosa de um indivíduo dependia da escolha entre o bem e o mal, tá? Isto é chamado de dualismo religioso. Então, deixa eu só explicar aqui essa parte para vocês, tá? Esses povos da antiguidade, eles já falavam nessa luta entre o bem e o mal. Os povos persas, eles também acreditavam nesta dualidade. Professora, por que dualidade? Porque ou eu sou do bem ou eu sou do mal. E ambos vivem brigando entre si para ver quem é que domina aí, né, os pensamentos ou a maioria aí das pessoas. Então, essa luta entre o bem e o mal é chamado de dualismo, tá? Isso era presente, então, nessa sociedade que estava ali, né, se desenvolvendo, que se transformou, então, num grande império, que é o Império Persa. Perfeito? Então, ali acompanha ali comigo. Assim, o bem e a sabedoria eram representados pelo deus Hormuz, enquanto o mal e as trevas eram representados pelo deus Arimã. Tá? Então, percebe aí a dualidade. Hormuz e Arimã é o céu, né? Juntamente, então, ali com as trevas. Tá vendo, então, né? Essa composição ela é importante porque ela vai estar presente nas outras religiões também que vão começar a se desenvolver, tá? Ainda hoje, professora, isso ainda influencia nos dias atuais? Com certeza, né, gente? Por quê? Porque a gente ainda vive, né, principalmente para quem tem uma religião, professa, não importa a sua religião, essa luta entre o bem e o mal. Eu quero ser o quê? Bom ou eu quero ser mal? Né? Eu quero ir para o céu ou eu quero ir para o inferno? Perceba, então, que essa dualidade também vem lá dos povos da antiguidade. Por isso que a gente estuda, né, história, que é para a gente conhecer um pouco também, né, de como que aqueles povos da antiguidade, eles acreditavam nas suas crenças, né? Eles acreditavam em quê? Então, aqui é Hormuz e Arimã. Acompanha ali comigo, olha só. Dessa forma, o dever dos homens era de praticar o bem e a justiça para a vitória final, então, de quem? De Hormuz, né, gente? Que é, então, o deus do bem, aquele, então, que vai realmente, né,
vencer, então, o mal. Por quê? Porque a gente precisa, então, né, ir para o céu, essas questões, então, da dualidade, das crenças. Inclusive, para os povos persas, mesmo que você fosse, teoricamente, aí um adorador do mal, no final, né, tudo seria o quê? Né, do bem. Tá? Então, é o bem que sempre vence o mal. Era exatamente isso, então, em que eles acreditavam, tá? E olha só, vamos então agora caracterizar, né? Se liga nessa história, vamos então aí caracterizar, né, melhor, um pouquinho mais aí essa civilização então persa, como eu falei para vocês, tá? A antiga Pérsia é o atual território do Irã. Originou-se da fusão de dois povos, dos medos e persas, tá? A expansão, então, do Império começou no reinado de Ciro, que também nos livros de história ele aparece como Ciro o Grande, tá? E teve, então, um grande impulso sobre o reinado, então, de Dário, tá? Lembra que foi Dário que realmente fez aí, né? Organizou todo o aparato administrativo, então, as satrapias, os sátrapas, que eram aqueles que comandavam as satrapias, tá? Fez aí a primeira moeda, que inclusive leva o nome dele, não te esquece mais, o nome da moeda é o dárico, tá? Então, a importância dessa civilização, ok? Religião, nós temos então aí o zoroastrismo, atribuído a Zoroastro. Falei então sobre essa parte da dualidade, né? Porque é o bem e o mal. Há uma parte interessante também, aonde que está escrito toda essa parte da religião no livro sagrado, que é o Avesta, tá? O Império Persa era dividido, então, em satrapias, as províncias, né? Então, vimos aí, por isso a importância da Estrada Real que nós vimos, tá? E, claro, o comandante, ele tem que saber o que acontece, então, nessas províncias. Cada satrapia era governada por um sátrapa, representante aí do rei persa. Os sátrapas, eles eram fiscalizados por inspetores reais, que eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Tudo que acontecia numa satrapia, o rei sabia, tá? Ah, professora, mas ele tem o sátrapa. E eu ainda digo mais para vocês, se o sátrapa não escrevesse aquilo que ele, né, aconteceu naquela satrapia, óbvio que isso chegaria aos ouvidos do próprio rei. Por quê? Porque ele tem aí os olhos, os ouvidos daquelas pessoas que vão levar tudo para o chefe. Olha só, isso existia. Ele tem que governar, ele tem que cuidar, então, ali do território muito bem. E olha só, cobravam, então, pesados impostos dos povos dominados, mas respeitavam as suas culturas. Olha, um povo interessante, né? Um povo ali muito ligado, então, a guerras, gostavam de guerrear, acreditavam nessa dualidade, a luta entre o bem e o mal, fizeram uma grande expansão também e só perderam a sua hegemonia ali, né, quando guerrearam com os gregos. E, claro, né, o Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, quando as guerras acontecem, o que ele faz lá? Pega, então, aquele povo, subjuga, tá? Então, perfeitamente. Então, atingimos o nosso objetivo, que era trabalhar de um lado os fenícios e de outro, então, os persas. E a prof se despede por aqui.